Bom dia a todos, os que estão aqui, os que estão nos assistindo via a projeção da Câmara Municipal. Quero saudar aqui nessa manhã Bonadil, o superintendente do Instituto de Previdência do nosso município, saudar o doutor Alcir, diretor financeiro do nosso instituto, saudar o Agnaldo, diretor de benefícios também do Instituto, saudar o vereador Regis da Serralheria, que está aqui conosco, e dizer que, num entendimento com a Ortoprev, fui procurado por eles, onde eles solicitaram essa audiência pública a ser feita aqui da Câmara Municipal, e entendo como importante e estratégico que a Câmara Municipal possa sediar esse tipo de evento, porque é na Câmara que chegam aqui muitas perguntas, muitas dúvidas. É aqui que as pessoas querem saber se realmente o nosso Instituto de Previdência ele está saudável, como é que está a gestão do Instituto de uma maneira direta. Nós temos recursos para poder pagar as pessoas quando elas se aposentarem. Os cálculos atuariais, eles de fato atualizam, eles mantêm a saúde financeira do município. Então, ao ouvir tudo isso, aqui na Câmara Municipal e numa conversa que tive com o doutor Alcir e com o Bonadil, a respeito dessa audiência pública, entendi que esse seria o melhor lugar para que essa audiência pudesse acontecer, porque a Câmara Municipal, ela tem, Bonadil, se portado em trazer para cá os grandes debates, as grandes questões, e disse isso para o doutor Alcir quando falamos. Nós temos transformado o Poder Legislativo num ponto de debate, esclarecimento e, ao mesmo tempo, transformá-lo para que ele seja realmente o porta-voz de toda a comunidade hortolandense. E essa questão da Ortoprev, da sua saúde financeira, é uma coisa que preocupa muito os servidores da cidade de Hortolândia. Então, não vejo um momento melhor, não vejo uma situação melhor do que essa. É sabido por todos alguns percalços que o Instituto sofreu ao longo do caminho, e mais o motivo pelo qual esse nosso bate-papo ele termina sendo extremamente importante, porque eu tenho certeza absoluta que aqui serão apresentados dados, demonstrados de fato como é que a gestão tem feito esse trabalho, e com isso tranquilizar os servidores de que a sua aposentadoria está garantida, de que o seu recurso amanhã está protegido graças à eficiência de gestão que vem sendo desenvolvida pelo Instituto de Previdência Municipal. Dito isso, passo para o vereador Regis dar uma saudação, e aí depois devolvo ao comando do Instituto a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Bonadil. Bom dia, doutor Alcir, Agnaldo, público presente. Gostaria muito de agradecer de ter sido convidado para essa audiência de tão importância, ter trazido, igual o Paulo falou, esse debate para dentro dessa casa legislativa, Até porque por aqui que a gente aprova algumas coisas, por aqui que a gente tem grandes pessoas, principalmente servidor público, que nos procura para passar algumas orientações, algumas dúvidas que eles têm. Então, fico bem grato de ser convidado e estar podendo participar com vocês aqui. Bom, queria agradecer mais uma vez aqui, pode contar comigo aqui, pelo que der continuidade aos trabalhos. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Tamo junto. Obrigado, vereador Regis. Neste momento, então, eu passo a palavra ao superintendente do Instituto, Bonadil, para que aí ele dê o comando de como vai funcionar essa audiência pública no dia de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Bem, queria trazer um bom dia a todos, agradecer a participação de todos os ouvintes, pelo YouTube, e também aos servidores presentes e aos demais convidados. Agradecer muito ao presidente da Câmara, que nos acolheu aqui nessa Casa Legislativa. E agradecer também ao vereador presente, ao Regis, também a diretoria aqui composta.
A nossa intenção aqui hoje, presidente, é exatamente debater as informações mais importantes, né, do nosso relatório de governança do exercício 2020, mas também trazer algumas informações mais recentes, né, dos números gerais da autarquia do exercício 2021. Isso porque nós anualmente temos o nosso estudo atuarial, que é apresentado, né? Ele já veio para essa Casa Legislativa esse ano, foi apreciado, discutido com o conjunto dos vereadores na casa e aprovou exatamente as alíquotas de financiamento, como todo ano é feito, né? Então, eu queria, em nome do Edivaldo aqui presente, também cumprimentar todos os servidores que se dispuseram exatamente a participar desse momento tão rico, né? E nesta oportunidade nós temos agora um formato mais específico de apresentação desses resultados. Relembro aqui que desde 2017 nós tivemos oportunidade de fazer alguns eventos com o conjunto dos servidores. O primeiro deles nós fizemos lá no IASP, numa outra situação, não uma situação pandêmica como infelizmente nós temos passado. Mas gostaríamos de inaugurar, sim, presidente, um debate permanente sobre a questão previdenciária local, né, que é de tanto interesse aí do conjunto dos servidores, né. Então, deixo aqui a minha gratidão pela participação de todos e aí nós vamos passar aí a apresentação propriamente dita. E ao término dela, a gente vai abrir a oportunidade também para eventuais dúvidas que surgirem com relação à temática que vai ser apresentada. Como nós tivemos já a oportunidade de dizer, esse formato ele obedece exatamente agora uma recente exigência que nós tivemos, né, por conta da nossa certificação alcançada no programa Progestão, definido exatamente, estabelecido pela Secretaria Nacional de Previdência, né. Esse programa, ele visa exatamente qualificar as boas práticas de gestão, né, nos institutos brasileiros, e ela é feita por uma avaliação por uma empresa certificadora, né? Então, só para vocês terem uma ideia, há muitos anos atrás, nós tivemos aí a oportunidade de presenciar a certificação de empresas privadas, né? As famosas ISO 9000, ISO 9001, isso está agora se voltando exatamente para o serviço público também. Então, o Instituto de Previdência conseguiu a sua certificação no início desse ano. É importante dizer que dentro dessa certificação existe uma previsão formal, né, para apresentação pelo menos uma vez ao ano, né, de uma audiência pública, né, onde se debate questões vinculadas ao relatório de governança corporativa, os resultados da política de investimentos e a avaliação atuarial, que anualmente é feita pelo Instituto e debatida aqui com a Câmara, né? Então, por que nós estamos fazendo essa audiência neste momento? Em função exatamente do cálculo atuarial que foi apresentado no primeiro semestre, aprovado por essa Casa, e assim nós temos elementos mais recentes para dialogar com vocês. Na verdade, é importante dizer do esforço que a equipe do Instituto tem feito, no sentido de qualificar os nossos processos internos, né? É sabido que nós temos 5.568 municípios no Brasil, dos quais somente mais de 2.100 possuem regimes próprios, né? Então, a diferença, os demais municípios, eles se utilizam do regime geral de previdência, né? Então, eles pertencem lá, têm a vinculação com o Instituto Nacional de Seguridade Social, né?
Então, desses mais de 2.100 municípios que possuem institutos de previdência, somente 353 municípios se inscreveram neste programa de certificação. E até o presente momento, somente 113 institutos no país se encontram certificados, dentre os quais o município de Hortolândia. Então, queria aqui trazer meus parabéns a toda a equipe, né, dos nossos servidores que compõem lá a gestão da autarquia, porque realmente foi uma conquista, e também isso se transforma, né, e dialoga exatamente com mais segurança para o conjunto dos servidores, na medida em que os nossos processos eles são qualificados, né? Tanto os processos de atendimento, de concessão de benefícios e também de gestão do patrimônio que a autarquia possui. Na verdade, só trazendo um pouco aí alguns dados da autarquia, né, até para a gente socializar com os servidores. Ela foi fundada em abril de 96, então é uma autarquia jovem, né? Já não é mais adolescente, mas ainda é uma autarquia jovem, com 25 anos. Ela é responsável pelo recolhimento, a gestão e aplicação das contribuições previdenciárias dos servidores públicos, né, e da Câmara de Vereadores, e também ela funciona através de um regime próprio, né, que atende exclusivamente aos servidores públicos titulares de cargo efetivo. Então, os cargos em comissão, por exemplo, eles se utilizam do regime geral de previdência, nome do regime próprio. Então, o Instituto ele atende somente aos cargos efetivos. Eu acho que é importante a gente fazer essa introdução, que desde 2017 a gente teve uma visão de gestão, né? E essa visão de gestão, ela se concentra ali em quatro eixos, né, que a gente chama da boa gestão previdenciária. Um equilíbrio atuarial, né, que nós vamos discorrer sobre ele. Acho que um bom equilíbrio atuarial garante exatamente a sustentabilidade do regime, uma boa administração financeira, o controle social e o fortalecimento institucional. Acho que esses 4 eixos concorrem exatamente para manter aí a sustentabilidade do regime aqui em Hortolândia. E nesse sentido, nos aspectos aí de controle social e institucional, a diretoria executiva, ela não toma nenhuma atitude de relevante, nenhum ato de gestão, sem a anuência exatamente dos seus órgãos de controle. Então, o Conselho Administrativo, composto por servidores efetivos, né, nós temos a Eide aqui presente, que é a nossa presidente, ela é indicada pela Prefeitura, mas sendo também cargo efetivo. O Renato também está presente aqui, ele é o representante da Câmara Municipal, cargo efetivo. Nós temos também a Sônia do sindicato, o Bulhões, que foi eleito exatamente pelos segurados, ele representa os segurados aposentados, e também temos a Beth, também, que é uma servidora efetiva, que milita na área da saúde. Então, todas as deliberações passam pelo Conselho de Administração, são devidamente fiscalizadas pelo nosso Conselho Fiscal, também que tem composição de 5 membros, dentre a maioria deles cargos efetivos, e o nosso controle interno local, né? A famosa controladoria que ajuda a fiscalizar também os atos de gestão aí da nossa diretoria. Logicamente que o Legislativo Municipal é peça importante, né, nesse contexto, todos os atos são fiscalizados pelo nosso Legislativo. A Secretaria Nacional de Previdência também. Muitos dos atos que são desenvolvidos pelos regimes próprios são fiscalizados diretamente pela Secretaria Nacional de Previdência e, em último estado, logicamente, o Tribunal de Contas, né? Então, nós temos um arcabouço aí de gestão institucional que é muito supervisionada aí por todos esses órgãos. Com relação ainda ao controle social, é de extrema importância, isso a gente sempre divulga, né? O nosso site ele possui uma riqueza de informação muito grande a ser explorada pelos segurados, né? Então, no nosso site ali, né, ortoprev.hortolandiasp.gov.br, nós temos, por exemplo, essa lâmina aqui que cuida de investimentos. Então, a qualquer momento, vocês podem entrar no site e fazer qualquer pesquisa sobre a questão do nosso patrimônio, sobre como é concedido os benefícios concedidos mensalmente. Então, nós temos uma riqueza de informação muito grande lá. E é uma ferramenta que a gente exatamente tem colocado à disposição dos servidores e deve ser muito utilizada por vocês
que nos assistem nesse momento, porque ajuda a fomentar um debate e também que se reverte aí em uma condição mais favorável para nós, enquanto gestores da Previdência, né? Adentrando num tema específico aqui, com relação à gestão atuarial, acho que é importante a gente sempre fazer uma distinção entre dois conceitos, né? O que é equilíbrio financeiro e o que é equilíbrio atuarial. Nós temos aqui duas visões a serem discutidas. A gente considera equilíbrio financeiro a equivalência entre receitas e despesas no exercício financeiro, uma visão de curto prazo, né? Então, no exercício de 2020, a gente vai ter a oportunidade de verificar quanto que a autarquia arrecadou de recursos, né, entre as suas contribuições regulares e quanto pagou de benefícios, né, entre aposentadorias e pensões. Por outro lado, nós temos o equilíbrio atuarial. Esse sim é a espinha dorsal do sistema previdenciário, porque anualmente o atuário vem até a Hortolândia, analisa toda a massa de servidores ativos, vereador, e faz as projeções futuras, por 75 anos, trazidas a valor presente, para analisar o equilíbrio atuarial de longo prazo. Isso é muito importante para a gente aferir exatamente a sustentabilidade futura do regime, né? Logicamente que ele se utiliza de algumas hipóteses, né, para fazer essa avaliação. Então, a situação funcional, né? Nós precisamos entender se esse servidor é professor, se ele é motorista, se ele ocupa um cargo administrativo, porque na legislação vigente, nós temos formas diferentes de conceder os benefícios, né? Então, o professor, por exemplo, ele se aposenta com 25 anos de carreira, né? Se a mulher, ela tem 5 anos a menos, inclusive, dependendo da idade que ela tem, então é importante a gente ter conhecimento. Com relação às hipóteses econômicas, né, a gente precisa ver que momento nós estamos vivendo no processo inflacionário, na taxa de juros, porque ele impacta diretamente no patrimônio da autarquia. Também com relação às hipóteses biométricas, né, qual que é a possibilidade de sobrevivência de cada segurado, né? Questão da possibilidade, existem séries estatísticas divulgadas pelo IBGE que mensuram exatamente a sobrevivência de segurado. Então, isso é levado em consideração também, porque é o tempo pelo qual ele vai receber o benefício da autarquia. E também as hipóteses sociais, né? O servidor, ele é casado, né? Então ele tem um dependente que é o cônjuge, ele tem filhos, né? Então, todos esses dependentes, eles podem gerar futuras pensões. Então, esse ingrediente é considerado também aí no cálculo atuarial. Então, nós temos aqui, acho que é importante, depois vocês terem acesso ao estudo, né, de 2021, ele tá disponível também no nosso site lá na íntegra. Então, quem tiver a curiosidade de navegar pelas informações, depois a gente pode até também estar à disposição para eventuais dúvidas com relação ao estudo. Mas a gente trouxe aqui as principais informações desse estudo, só para vocês entenderem como é que se comporta a massa de servidores ativos e inativos, vereador. Então, por faixa etária, dos 4.298 servidores ali, nós temos até 30 anos de idade, 4,4% só de servidores, são 188 servidores, né? Na faixa de 30 a 40, 938 servidores, de 40 a 50, 1.607, e aqui que nós chamamos atenção para esse aspecto, na faixa de 50 a 60 anos, ou seja, servidores que estão se aproximando da sua aposentadoria, nós temos ali 1.206 servidores, né? Então, é um volume de servidores bastante elevado para essa faixa etária. E mais de 60 anos, né? Esses são servidores que estão na iminência já de se aposentar. Nós temos 359 servidores ali. Numa segunda ótica aqui da faixa remuneratória, logicamente que as faixas salariais são importantes também nesse cálculo atuarial. Então, nós temos ali até 3 salários mínimos, né? Nós temos 1.812 servidores, de 3 a 5 salários, 1.576, de 5 a 10 salários mínimos, 791 servidores, de 10 a 20, 113 servidores, e acima de 20 salários mínimos, ali, 6 servidores, né? Isso é muito importante também para a gente identificar o resultado do estudo atuarial.
O sexo também é muito importante, porque nós sabemos que quase na totalidade das regras de benefícios, as mulheres elas se aposentam 5 anos mais cedo que os homens, né? Então, essa é uma variável muito importante para ser levada em consideração no cálculo também. Você vê que dos 4.298, 3.161 servidoras, né, compõem exatamente o quadro da municipalidade. E, finalmente, aqui, o tipo de atividade, como nós já dissemos, né? O atuário ele faz uma linha de corte aqui, nós temos 100 professores masculinos, né? 923 professoras, então você vê, a maioria das professoras do magistério compõem o sexo feminino, e o normal ali são os demais servidores, né? Então, do sexo masculino são 1.037 servidores, e do sexo feminino, 2.238. Então, a questão do magistério é importante a gente acompanhar muito de perto, porque exatamente eles têm ainda uma condição diferenciada em sua aposentadoria, né? Com relação aos aposentados e pensionistas, né, em 31/12, nós tínhamos lá 620 aposentadorias, mais 163 aposentadorias por invalidez, são aqueles servidores que não conseguiram nenhuma forma de readaptação na sua vida profissional, então passaram por uma junta médica específica, né, qualificada, e se aposentaram nessa condição de invalidez, né? E 139 pensões. As pensões são aqueles benefícios que são transferidos ao cônjuge e aos seus filhos quando do óbito do segurado titular, né? Então, por isso que a gente precisa também ter o controle desse número. Esse quadro aqui é um quadro muito interessante, ele é um quadro resumo, eu queria passar rapidamente por ele, mas aqui está toda a síntese, né, do nosso estudo atuarial. E nós temos algumas informações interessantes aqui, para vocês entenderem por que exatamente a última linha lá, que está grifada em vermelho, ali é o resultado atuarial. Então, nós temos os últimos 4 anos aqui, a avaliação dos últimos 4 anos, vejam que o nosso resultado atuarial ali, ele se encontra negativo, né? Então, a longo prazo, quando a gente faz essa conta de 75 anos, nós temos uma insuficiência financeira até o término de toda essa geração de servidores que hoje militam no município de Hortolândia. Isso porque, olha como é interessante aqui, ó, total de servidores ativos, ali, ó, a primeira linha ali grifada em verde. Em 2018, nós tínhamos 4.404 servidores ativos que contribuíam com sua base de remuneração para a autarquia, né? Nós temos a contribuição patronal e a contribuição do servidor. Em 2020 agora, porque na verdade ali é dezembro de 2020, né? Os dados de 2021 no estudo desse ano, nós tínhamos ali uma queda na quantidade de servidores contribuintes, né? Isso impacta diretamente no resultado atuarial, porque à medida que a gente perde servidores ativos e não tem a condição de repor, isso impacta diretamente no sistema, porque é menos contribuição. Um segundo aspecto interessante ali, salário médio dos ativos, aquele segundo verde ali. Em 2018, né, que refletia dezembro de 2017, nosso salário médio dos ativos, vereador, era R$ 3.648. Hoje saltou para R$ 4.043. Diferentemente do benefício médio dos inativos, que saltou ali, ó, 32,7%. Ou seja, o conjunto dos servidores vão se aposentando. Veja que nós tínhamos servidores inativos ali, 547 em 2018, e agora nós temos 783, né? Então, o conjunto dos servidores vão aposentando, e o seu salário médio está crescendo acima exatamente do salário médio dos servidores ativos. Isso impacta diretamente também no estudo atuarial. E ali a idade média dos servidores em atividade, né? O grifo em amarelo ali, ó. Ao término de 2017, nós tínhamos a idade média de 44,82 anos, né? E agora, mais recentemente, nós estamos com 46,5 quase de idade. Então, quer dizer, a idade média dos servidores também, ela vai crescendo. Os servidores vão cada vez mais se aproximando exatamente da sua aposentadoria, e isso pressiona de determinada forma aí o resultado atuarial.
né? Por isso que, então, em 2021, o resultado foi o seguinte: nós precisávamos ter em caixa, né, para garantir todos os benefícios daqui a 75 anos, com tranquilidade, nós precisávamos ter em caixa 1 bilhão e 300 milhões de reais, né, para satisfazer o pagamento de toda essa geração até o final exatamente de todos a vida aí dos nossos servidores, né. Em 31/12/2020, nós tínhamos ali um patrimônio de 606 milhões de reais e um crédito de compensação previdenciária de mais 166 milhões. Então, falta para a gente aqui, para contemplar toda essa geração, 519 milhões de reais. Essa é a visão bastante sintética, né, do estudo atuarial propriamente dito. Alguns aspectos aqui são bastante interessantes. Vejam que nós fizemos essa tabelinha aqui, ó. Em dezembro de 2017, nós tínhamos ali uma relação de ativos versus aqueles já que recebem os seus benefícios. Nós tínhamos 6,6 ativos para cada segurado já recebendo o seu benefício, né? Então, na verdade, Hortolândia ainda goza de uma situação, uma posição privilegiada, porque tem uma relação muito grande de ativos para com os inativos. Campinas, por exemplo, é um caso já conhecido, para cada ativo lá, eles já têm um inativo. Então, quer dizer, o sistema lá está extremamente pressionado. Mas isso vem caindo no decorrer do tempo, né? Nós paramos agora em 2020, com 4,7 servidores ativos para cada inativo, né? Então, isso também vai acabando pressionando o sistema. Essa é uma informação muito importante que está lá também. Esse gráfico nos mostra como é que nós enxergamos aqui a sustentabilidade do nosso patrimônio líquido. Então, vocês percebem ali, em 2021, nós tínhamos em torno de 600 milhões de reais ali no gráfico. Então, as nossas receitas, elas serão maiores que as nossas despesas até 2039, né? É o cálculo essa é a informação que o cálculo nos trouxe esse ano. Então, até 2039, nós estaremos formando poupança, né, através desse superávit financeiro, né, as receitas maiores que as despesas vão proporcionar uma formação de poupança até 2039, quando lá as despesas elas vão se igualar e elas se tornam superiores às receitas. Aí nós precisamos começar a utilizar esse patrimônio todo. Então, o gráfico nos mostra, quando a gente ultrapassar ali 1,5 bilhão de reais em caixa, nós vamos começar a utilizar esse patrimônio para o pagamento dos benefícios, né? E ele tem ali uma sustentabilidade até 2054. Então, Hortolândia hoje tem uma situação privilegiada, né? Nosso sistema é sadio, a despeito, né, exatamente do déficit atuarial que existe ainda a longo prazo. Então, aqui nós vamos ver alguns aspectos do resultado orçamentário, né, da execução orçamentária do ano passado. Vou voltar um pouquinho aqui. Aqui nós temos a visão da receita arrecadada, né, através dos repasses previdenciários, né, contribuição patronal, contribuição do servidor, a questão do repasse complementar. A Prefeitura e Câmara faz um repasse complementar, exatamente previsto em lei, para cumprir com as suas obrigações atuariais. A compensação previdenciária, né, é uma compensação que é feita junto ao INSS. Por quê? Porque, no meu caso, por exemplo, eu trabalhei 10 anos na iniciativa privada, né? Aí, chegando a minha aposentadoria, o INSS tem que fazer uma compensação com o regime próprio pelo tempo que eu contribuí no regime geral. Então, existe essa compensação entre os entes, exatamente no momento da aposentadoria aí de cada servidor. E o reverso também é importante, né? Às vezes o servidor atua no regime público e vai para a iniciativa privada. Aí existe a compensação também do regime próprio para com o regime geral. Então, nós tivemos lá em dezembro de 2019, 84 milhões de receita, né? Sendo ela distribuída lá entre a cota patronal, são 35 milhões, os servidores contribuíram com 24 milhões,
o Comprev com 4,5 milhões, custo especial 6,3 milhões e outras receitas, né? Que ali nós temos ali a contabilização dos rendimentos financeiros, né, do patrimônio. E comparativamente a dezembro de 2020, tivemos uma receita de 64,2 milhões. Por que essa receita caiu ali, né? Nós temos ali uma queda de 23% na receita, em função da Lei Complementar 173, que autorizou os municípios a suspenderem o repasse patronal, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento. Isso se deu em função da pandemia, do estado pandêmico. Foi encaminhado um projeto de lei para cá de suspensão dessas contribuições, mas todas essas contribuições já passaram por um parcelamento, né? Nós já fizemos o parcelamento disso e agora a Prefeitura voltou a pagar com regularidade isso em 2021. Por isso que em 2021, ali até junho, nós já atingimos ali mais de 70 milhões de arrecadação, né? Então, esse ano a gente, com certeza, vai ultrapassar ali, vamos chegar em 90 milhões de reais de arrecadação aproximadamente. Já no que diz respeito à compensação previdenciária, que é uma importante fonte de receita para a autarquia, a gente trabalhou muito ativamente também, desde 2017, né? Quando nós chegamos aqui, nós só tínhamos 150 processos, né? Na época, nós tínhamos em torno de 600 servidores aposentados, dentre os quais somente 150 processos haviam sido transmitidos, né, para o INSS. Nós encerramos o ano passado com 856 processos transmitidos, dentre os quais 272 processos homologados. Então, a gente tem recebido recurso de compensação previdenciária. Tivemos 14 milhões de arrecadação, uma arrecadação muito importante, que ajudou também a oxigenar exatamente o patrimônio do nosso instituto, né? No que diz respeito às despesas, nós também temos um quadro semelhante, comparando os 3 anos também. Então, nós tivemos ali quase 50 milhões de reais, né, despesa em 2019, contra 48,5 milhões em 2020. Também a despesa caiu especialmente aqui em função dos outros benefícios previdenciários. Não sei se vocês lembram, nós discutimos aqui nessa Casa Legislativa, em função da emenda constitucional 103 de 2019, que a autarquia não pode mais hoje pagar nenhum benefício que não seja aposentadoria e pensão. Anteriormente, até no começo de 2020, nós pagávamos o antigo auxílio-doença, né? Esse benefício agora é um benefício estatutário, não é mais um benefício previdenciário, então ele já não existe mais na autarquia, tanto é que em 2021 nós não temos a execução de nenhum valor nesse contexto. Então, até junho de 2021, nós tivemos também despesa de 22,8 milhões, sendo que o grande volume de despesa da autarquia são o pagamento de aposentadorias, né? É a atividade a que se destina aí o Ortoprev. Importante caracterizar também nós temos um custo de administração para fazer toda a gestão. Nós temos aqui parte da nossa equipe técnica, está aqui, o nosso economista, o nosso assessor jurídico. Então, nós temos toda uma estrutura, né, que é necessária para fazer a gestão, né, de todas essas questões que envolvem a autarquia, né? Então, nós temos um limite de gasto que é fixado anualmente. O ano passado, nós tínhamos o teto de 5 milhões e quase 900 mil, e gastamos efetivamente ali 3,3 milhões, né? Dos 2% de teto, a gente não alcançou nem a metade disso, né? Então, acho que é muito importante a gente colocar isso, que mostra também o esforço que a equipe tem feito para zelar pelo gasto qualitativo, exatamente das suas despesas. Aqui nós temos uma síntese, né, dos 3 períodos. Então, nós tivemos em 2019 uma receita total de 84, contra um total de despesas de 49,6 milhões, tivemos um resultado orçamentário de 34,5 milhões de reais. Já em 2020, o resultado foi menor em função exatamente da suspensão do pagamento das cotas patronais, 64 milhões contra 48, gerando aí um resultado superavitário de 16 milhões, mas até junho de 2021 a gente já ultrapassou o resultado lá de 2019. Logicamente que na despesa aqui, em dezembro, o servidor ele vai
ter direito ao seu 13º salário, né? Então, esse resultado vai se alterar, mas vai ser melhor do que o de 2019. Tudo isso mostra exatamente o superávit que está sendo utilizado para formar a poupança, para dar sustentabilidade. A nossa visão tem que ser sempre de longo prazo, né? É importante a gente gerar superávites financeiros sucessivos para formar exatamente essa questão de poupança, pensando nas gerações futuras sempre, né? No tocante aos investimentos, acho que esse é um capítulo muito importante também, que faz parte do nosso relatório de governança. Na verdade, quando nós chegamos aqui, em 2017, aqui nós tínhamos um patrimônio de 350 milhões de reais aplicados aí no mercado financeiro em diversos bancos, né? 349,4 milhões ali. E fechamos agora o mês de junho de 2021 com 646,9, quase 647 milhões de reais, né? Então, o nosso patrimônio nesse período cresceu 85%, e ele é formado basicamente por esses superávites, né, anuais que nós temos, e a rentabilidade da nossa carteira, né? Quanto que a gente consegue auferir em ganhos financeiros exatamente com todo o volume desses recursos aí investidos no mercado financeiro. Essa é uma lâmina que está disponível também no nosso site, está disponível também para o conjunto dos servidores, trazendo aqui o resultado de 2019, 20 e 21. Nós temos em mente que nós temos que alcançar uma meta, que nós chamamos de meta atuarial, né, que é a remuneração do nosso patrimônio, porque a remuneração do nosso patrimônio é importante para dar sustentabilidade exatamente para o sistema. Então, em 2019, a nossa meta era o IPCA, né, Índice de Preço ao Consumidor, apurado pelo IBGE. Nós tínhamos lá uma meta de 10,59%, que foi batida, porque o nosso resultado lá foi 16,35%. Então, em 2019, foi um ano muito interessante, né, que trouxe bons frutos aí no mercado financeiro. Diferentemente, né, de 2020, que foi um ano muito difícil. 2020 e 2021 a gente percebeu um ciclo da queda de taxa de juros, né, da Selic, que é vinculado também ao CDI. Então, na verdade, os investimentos eles são lastreados logicamente pela taxa de juros e pelo resultado da bolsa de valores, né? Nós vamos ver isso mais adiante. Mas 2020 tem sido foi um ano muito difícil, e também 2021 também, como a gente não está conseguindo bater meta em função dessa conjuntura, né? Uma instabilidade muito grande, né? Nas questões macroeconômicas, trazem resultados concretos para o patrimônio da autarquia, né? Isso, infelizmente, não é uma particularidade somente de Hortolândia, isso tem atingido todos os institutos de previdência, mas a gente tem que fomentar e buscar aí os melhores investimentos possíveis, né? Aqui a gente amplia um pouco a nossa visão, né? Nos últimos 6 anos, nós tivemos 3 anos onde nós conseguimos bater a meta, foi em 2019, 2017 e 2016, e 3 anos que a gente não conseguiu atingir em função das condições de mercado de investimentos, né? 2015, 2018 e 2020. 2018, em particular, vocês lembram a greve dos caminhoneiros, né? Aquela confusão toda, isso impacta diretamente no nosso patrimônio, né? Essa lâmina também nós temos lá nos nossos relatórios, vocês podem acessá-los também. Nosso patrimônio ele se divide em 2 grandes grupos, né, de investimentos. Os investimentos de renda fixa, né, nós podemos aplicar até 100% de todo o nosso recurso em renda fixa. Em 31/12 nós tínhamos ali quase 76% de investimento em renda fixa, são os 490 milhões. Na medida em que nós não atingimos, né, mensalmente a gente faz a aferição disso, na medida em que a gente não consegue mensalmente atingir a nossa meta atuarial, nós precisamos buscar mais risco no mercado financeiro. Nesse sentido, é importante dizer também que nós temos um comitê de investimentos na autarquia, composto por 4 servidores, 2 efetivos da própria autarquia, do Hortoprev, e 2 servidores também da prefeitura, que exatamente buscam estudar continuamente, né,
melhores condições exatamente para aplicar esses recursos, né? Então, queria deixar também a nossa gratidão a todo esse conjunto de servidores que se ocupam diariamente com essa questão, em especial ao Leonardo também, que é nosso economista, que também ajuda muito nesse contexto, né? Então, nós temos ali, fechamos 2020 com quase 20% em renda variável, sendo que nosso teto ali era 20%, então a gente está bem próximo ao nosso limite. E também os investimentos no exterior, que é uma nova modalidade de investimentos que surgiu. Nós poderíamos aplicar ali até 10%, com o objetivo de 5%, mas estamos com 4,25% quando nós fechamos o exercício. Tudo isso são novas possibilidades que vão surgindo para a gente fomentar o nosso patrimônio, mas você vê que mesmo com todo o nosso esforço, a gente não tem conseguido almejar aí sucesso em função das dificuldades de mercado, né? Aí não tem milagre, não dá para deixar o dinheiro na poupança ou embaixo do colchão, né? Como é que está distribuído o nosso patrimônio? Acho que é muito importante, porque aqui a gente tem que demonstrar a solidez e a segurança desses recursos, né? Então, a gente tem que quase mais de 32% está concentrado no Banco do Brasil, enquanto gestor, né? Em segundo lugar, vem a Caixa Econômica Federal, com quase 27%, eles detêm 27% do patrimônio. O Banco Itaú também, que é um grande banco privado, né? Com quase 13%. E aí nós temos outras instituições financeiras, né? A ZQuest é uma instituição também financeira, com quase 9%. O Tesouro Nacional são os próprios títulos públicos que a autarquia possui, né? Que é o título mais seguro que existe, né? Na verdade, a gente só corre algum risco se o país quebrar definitivamente. Mas os títulos públicos, nós ainda detemos a nossa carteira mais de 8%. E aí temos outras representações menores, né? Temos o Banco Nacional de Paris, com quase 5%, a Schroeder com 2% e a XP também com alguns investimentos, né? Bom, na verdade, eu acho que essas são as informações mais importantes, né, que a gente trouxe para vocês. Como eu já disse, né, eu acho que nós estamos inaugurando aqui um debate permanente. Eu acho que é importante dizer que toda sugestão, toda crítica, todo questionamento é sempre muito bem-vindo, porque isso enriquece exatamente o diálogo que nós temos que ter com nossos segurados. Nós deixamos aqui o nosso e-mail institucional à disposição, para eventualmente, se vocês quiserem mandar aí alguma questão, alguma dúvida, para a gente poder responder com maior propriedade. Mas gostaríamos de abrir a palavra aí para vocês que estão presentes. Nós também temos o nosso chat interativo aí, eventualmente alguma questão que seja atinente aqui à audiência, a gente está à disposição para responder e colaborar aí com a dúvida de vocês. Só peço que haja as inscrições e... Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, algum questionamento? Senão a gente vai passar a palavra aí. Tem alguma questão no chat? Então, queria agradecer mais uma vez, pessoal, a participação de todos. Estamos à disposição. O Ortoprev é a casa do servidor. Lá ele tem as portas abertas para qualquer dúvida, para tirar aí qualquer sugestão que seja vinda, a gente vai receber de uma forma muito bem-vinda, né? E queria deixar aqui o nosso agradecimento, vereador, pela utilização do espaço aqui. Acho que foi muito importante esse diálogo aqui. E, em nome da diretoria aqui, desejar a vocês aí uma continuidade de uma boa semana.